E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor, eu sou professor de inglês. Hoje a gente já está na nossa 11ª aula e hoje a gente vai aprender sobre pronomes interrogativos, as famosas WH questions. Então bora parar de enrolação e bora começar. Agora eu vou falar para vocês os pronomes interrogativos, que são as WH questions, e elas são chamadas de WH questions porque elas têm W e H nesses pronomes interrogativos. Então no português, o que seria as WH questions? Seria o que, quando, onde, porquê, qual. Então a gente vai aprender isso no inglês. É uma coisa muito útil que a gente tem que aprender, mas ainda tem algumas coisas que a gente vai chegar para conseguir utilizá-las bem, que vai ter nas próximas aulas. Mas então, elas consistem basicamente no what, no when, no where, no why, no who, no which e no how. Beleza. Agora eu vou explicar para vocês cada uma delas para vocês conseguirem entender o sentido delas. Então, galera, eu vou explicar para vocês qual que é o significado do what. Então, ele consiste basicamente em o que e também qual. Sim, o which que a gente ainda vai aprender, ele é qual, sim, mas ele é qual só que para uma certa situação específica, que eu já vou explicar para vocês e vai ficar facinho na cabeça de vocês. Mas então, por um exemplo de como você pode usar o what, what are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? O que você está fazendo? É um exemplo de que o what está fazendo o que? O que você está fazendo? Agora, quando você quer fazer que o what fala qual, por exemplo, what is your name? Que as pessoas falam normalmente what's your name? Porque o what, eles meio que abreviam com o what, apóstrofe S, aí fica meio que o is junto e fazendo já a pergunta direto. Mas então, what's your name? Qual o seu nome? Entendeu? Então o what ele pode ter essa variação de significado e é basicamente isso aí. Bora pro próximo. Beleza? Então, pessoal, agora eu vou explicar pra vocês o when. O when, que já tá aparecendo aí na tela de vocês. Mas então, o when ele é basicamente o quando no português. O quando. Agora um exemplo de como a gente pode utilizar ele no dia a dia é when will you go to your house? When will you go to your house? Quando você irá para a sua casa? Quando você irá para a sua casa? É basicamente isso aí. Não tem uma variação de significado do when. O when é só quando mesmo. Agora eu vou explicar para vocês o significado do where. Where. Então, a gente usa para ele para falar onde. Onde, simplesmente onde. Só isso mesmo. E eu vou explicar para vocês como que a gente pode usar ele na prática. Por exemplo, where do you live? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Onde você mora? Simples. Agora, quando você quer falar na terceira pessoa, você pode falar where does he live? Onde ele mora. Where does he live? Onde ele mora. Agora, pessoal, eu vou estar explicando basicamente para vocês o why. O why do português seria basicamente o porquê, só que o porquê para perguntas. O porquê para resposta no inglês é because. Because. Agora, para perguntar é why. Agora, pensando nisso, eu vou fazer um exemplo para vocês. Por exemplo, why did you go to her house? Porque você foi para casa dela. Why did you go to her house? Porque você foi para casa dela. Aí você responde, because she invited me. Porque ela me chamou. Porque ela me convidou. Entendeu? Basicamente isso aí. Então, pessoal, agora eu vou estar explicando para vocês o significado do who em português. Então, who em português ficaria basicamente o quem. Sim, o quem. Então, um exemplo de frase em inglês que a gente poderia usar seria who is at home. Que no inglês, geralmente, eles falam who's at home. Quem está em casa. Who's at home. Quem está em casa. Então, pessoal, agora eu vou estar explicando para vocês o which que eu tinha falado lá no começo por ser o qual. Só que era o qual numa situação específica. Mas então, agora eu vou explicar para vocês que o qual a gente usa, que é o which, né? A gente usa ele em situações quando a gente tem opções. Por exemplo, se eu chegar assim para você, which these do you want? Which these do you want? Quais desses você quer? Entendeu? Então, uma coisa também que eu preciso explicar para vocês que this é isso e these é esses, entendeu? Então,
quais desses você quer? Which these do you want? Pessoal, agora no final eu vou estar explicando para vocês os pronomes interrogativos compostos. Sim, só quem tem basicamente ele é o how. Sim, então eu vou estar explicando para vocês como seria esses tais pronomes interrogativos compostos. O primeiro deles é how long. How long é com quanto tempo alguma coisa. Então, por exemplo, how long are you here? Há quanto tempo você está aqui? Um outro dos pronomes compostos são o how often, que é com quanta frequência. Então, how often do you go to school? Com quanta frequência você vai à escola? As pessoas, no caso da minha idade, responderiam I go to school on weekdays. Eu vou para a escola nos dias de semana. Agora, o terceiro dos pronomes interrogativos compostos que eu vou estar explicando para vocês é o how soon, que significa basicamente quão breve e quanto tempo. Então, um exemplo de frase que a gente poderia fazer é how soon will you come back? Que significa basicamente quão breve você chegará. O quarto dos pronomes compostos que eu estou falando para vocês seria o how much. How much significa basicamente quanto. Então, quando você está numa loja e quer saber quanto custa, você fala how much is it? Quanto é isso? Sim, é estranho, mas o inglês ele é uma língua bem pobre em questão de vocabulário. E infelizmente dá umas quebradas dessas, mas esse é um dos motivos que ele é a língua mais falada, é uma língua fácil de se aprender. O quinto dos pronomes interrogativos compostos que eu vou estar explicando para vocês é o how many. How many é quantos. Então, por exemplo, quando você for falar assim, how many dogs do you have? É quantos cachorros você tem. E o último dos pronomes interrogativos compostos é o how old. How old é quão velho. Sim, quando a gente fala para a pessoa assim, how old are you? Você está basicamente falando quão velho você é. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Só que os americanos, eles levam isso como se não fosse basicamente nada, entendeu? Então, tipo, é meio que normal falar quão velho você é. Se você falar em português, no Brasil, no caso, seria até meio que um desrespeito, né? Mas então, pessoal, foi basicamente essa. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido o tema. Caso vocês não tenham entendido, deixe nos comentários aí que eu tento fazer uma segunda aula mais simples, mais rápida, mais resumida, que vocês consigam entender isso de uma forma mais simples. Ou então eu posso até mandar uma tabelinha aqui embaixo para vocês ficarem melhores. Não, na verdade, eu vou estar até colocando aqui uma tabelinha para vocês verem dos pronomes interrogativos, para vocês estarem lembrando aí. Então é basicamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem dar um comentário, compartilhar com seus amigos, seria muito bom, tá? Então é isso, gente. Valeu!